Em 1572, nos corredores sombrios do Palácio de Whitehall, uma decisão fatal estava prestes a ser tomada. Esta é a história de Robert Devereux, segundo Conde de Essex, o favorito que ousou desafiar Elizabeth I, a Rainha Virgem, e como sua arrogância e ambição desenfreada o levaram do auge do poder à lâmina do carrasco. Prepare-se para descobrir como um homem que tinha tudo perdeu absolutamente tudo por não conseguir controlar seu próprio orgulho diante da mulher mais poderosa da Inglaterra. Se você quer conhecer mais histórias fascinantes sobre os segredos sombrios da realeza, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre traições, conspirações e quedas espetaculares dos poderosos. Robert Devereux nasceu em 1565 em uma das famílias mais influentes da Inglaterra elisabetana. Seu pai, Walter Devereux, havia sido um dos cortesãos mais respeitados de sua geração, conhecido por sua lealdade inabalável à coroa e sua habilidade militar excepcional. Quando Walter morreu prematuramente em 1576, deixou para trás não apenas vastas propriedades e títulos nobiliárquicos, mas também uma reputação que abriu todas as portas da corte inglesa para seu filho órfão. Robert herdou não apenas riqueza e posição social, mas também as expectativas tremendas que vinham com o nome Devereux. Desde criança, Robert demonstrou uma inteligência brilhante e um carisma natural que faziam todos ao seu redor preverem um futuro glorioso para ele. Aos 10 anos, já falava latim fluentemente e havia memorizado grandes trechos de Virgílio e Ovídio. Aos 15, era considerado um dos jovens mais educados de sua geração, versado não apenas em literatura clássica, mas também em matemática, filosofia natural e teoria militar. Sua educação foi supervisionada pessoalmente por alguns dos maiores estudiosos da época, incluindo John Lyly, o famoso dramaturgo, e Gabriel Harvey, o renomado humanista de Cambridge. Mas a inteligência de Robert era apenas uma parte de seu apelo magnético. Ele era fisicamente impressionante, alto e elegante, com cabelos ruivos ondulados e olhos verdes penetrantes que podiam seduzir uma dama da corte ou intimidar um rival político. Sua presença comandava atenção em qualquer sala em que entrasse, e ele tinha o tipo de charme fortes que fazia pessoas importantes quererem estar associadas com ele. Era exatamente o tipo de jovem que Elizabeth I, sempre cercada de homens bonitos e inteligentes, notaria imediatamente. A ascensão meteórica de Robert na corte elisabetana começou em 1584, quando ele foi apresentado à rainha através de sua madrasta, Letícia Knollys, que também era prima de Elizabeth. A ironia desta situação não passou despercebida pelos observadores da corte, já que Letícia havia anteriormente sido banida da presença real por se casar secretamente com Robert Dudley, o Earl de Leicester, que havia sido o grande amor não correspondido de Elizabeth. Agora, o enteado de Letícia estava prestes a se tornar o novo objeto da afeição real, criando uma dinâmica familiar complexa e potencialmente explosiva. Elizabeth I, então com 51 anos e há muito tempo resignada ao celibato político que sua posição exigia, ficou imediatamente fascinada pelo jovem Essex. Ele representava tudo o que ela admirava em um homem: beleza física, inteligência superior, coragem militar e uma ambição ardente que espelhava a sua própria. Mais importante ainda, ele era jovem o suficiente para ser moldado por sua influência, mas experiente o suficiente para ser um companheiro intelectual estimulante. Era uma combinação irresistível para uma mulher que havia passado décadas equilibrando suas necessidades emocionais pessoais com as demandas implacáveis da política real. Durante os primeiros anos de sua associação, a relação entre Elizabeth e Essex floresceu de uma maneira que surpreendeu até mesmo os cortesãos mais cínicos. A rainha, normalmente cautelosa e controladora em seus relacionamentos, parecia genuinamente relaxada e feliz na companhia do jovem conde. Eles passavam horas discutindo poesia, filosofia e história, com Elizabeth deliciando-se com a mente aguçada de Essex e sua capacidade de desafiá-la intelectualmente sem desrespeitar sua autoridade suprema. Era um equilíbrio delicado que funcionou perfeitamente durante os primeiros anos de sua amizade íntima. Essex rapidamente se tornou não apenas um favorito pessoal, mas também uma figura política significativa por direito próprio. Elizabeth o nomeou para uma série de posições importantes, incluindo Master of the Horse, uma posição tradicionalmente reservada para os homens mais próximos ao monarca.
Ela também lhe concedeu propriedades valiosas, incluindo o lucrativo monopólio sobre a importação de vinhos doces, que lhe proporcionava uma renda anual substancial. Mais significativamente, ela começou a consultá-lo sobre questões de Estado importantes, uma honra reservada apenas para seu círculo mais íntimo de conselheiros. Durante este período dourado, Essex parecia incapaz de cometer qualquer erro aos olhos da rainha. Quando ele expressava interesse em expedições militares, Elizabeth organizava comandos para ele. Quando ele queria influenciar nomeações governamentais, suas recomendações eram frequentemente aceitas. Quando ele precisava de dinheiro para manter seu estilo de vida luxuoso, a rainha encontrava maneiras criativas de subsidiar suas despesas sem parecer excessivamente generosa. Era um nível de favor real que não havia sido visto desde os dias do Ar de Leicester, e que despertava inveja e ressentimento consideráveis entre outros cortesãos ambiciosos. Mas a personalidade complexa de Essex continha sementes de sua própria destruição. Junto com sua inteligência e charme, ele possuía um temperamento volátil e um orgulho feroz que o tornavam incapaz de aceitar qualquer forma de crítica ou oposição. Ele havia crescido acostumado à admiração e deferência, e quando confrontado com resistência às suas ideias ou desejos, sua reação instintiva era raiva explosiva. Era um defeito de caráter que inicialmente Elizabeth achou divertido e até mesmo atraente, interpretando-o como evidência de paixão e intensidade masculinas. A primeira grande rachadura na relação apareceu em 1589, durante as negociações sobre o comando militar de Essex na campanha francesa para apoiar Henrique IV contra a Liga Católica. Essex havia assumido que sua nomeação seria automática e que ele teria autoridade total sobre a condução da campanha. Quando Elizabeth insistiu em limitar sua autoridade e subordiná-lo a outros comandantes mais experientes, Essex reagiu com uma explosão de raiva que chocou toda a corte. Ele acusou a rainha de não confiar nele, questionou publicamente sua competência militar, e até mesmo sugeriu que ela estava sendo influenciada por conselheiros ciumentos que queriam sabotar seu sucesso. Elizabeth, acostumada a homens que a tratavam com deferência absoluta mesmo quando discordavam de suas decisões, ficou profundamente perturbada pela demonstração de destemperança de Essex. Pela primeira vez, ela vislumbrou o lado sombrio da personalidade de seu favorito, a arrogância e o senso de direito que poderiam eventualmente ameaçar não apenas sua relação pessoal, mas também a estabilidade política de seu reino. Era um momento de revelação que plantou as primeiras sementes de dúvida sobre a sabedoria de ter promovido Essex tão rapidamente e tão extensivamente. Apesar deste incidente preocupante, Elizabeth escolheu perdoar Essex e continuar favorecendo, racionalizando sua explosão como uma manifestação temporária de frustração juvenil que ele eventualmente superaria com maturidade e experiência. Era uma decisão que ela viria a lamentar profundamente nos anos seguintes, já que demonstrou para Essex que ele poderia desafiar sua autoridade sem enfrentar consequências sérias. Em vez de aprender humildade do incidente, Essex interpretou o perdão real como confirmação de que ele era indispensável demais para ser verdadeiramente punido. A campanha francesa de 1591 tornou-se um desastre militar e político que revelou as deficiências fundamentais de Essex como comandante político. Ele havia prometido vitórias rápidas e espetaculares que restaurariam o prestígio militar inglês e demonstrariam sua própria genialidade estratégica. Em vez disso, a campanha se arrastou por meses com resultados mínimos, consumindo recursos valiosos sem alcançar objetivos significativos. Pior ainda, Essex gastou muito de seu tempo e energia em disputas mesquinhas com outros comandantes ingleses, minando a unidade de comando e a eficácia militar geral. Quando Essex retornou à Inglaterra, ele esperava ser recebido como um herói conquistador. Em vez disso, ele encontrou uma rainha desapontada e um conselho privado cético que questionava tanto seus resultados militares quanto seus métodos de comando. Para um homem acostumado à aprovação automática e admiração universal, essa recepção fria foi um choque devastador. Sua reação foi característica. Em vez de aceitar responsabilidade pelos fracassos da campanha, ele culpou outros pela sabotagem de seus esforços e insistiu que suas realizações haviam sido deliberadamente minimizadas por inimigos ciumentos na corte. Este padrão de comportamento, fracasso seguido de recusa em aceitar responsabilidade seguido de culpabilização de outros, tornou-se a marca registrada dos anos finais da carreira de Essex.
Cada novo comando ou responsabilidade que ele recebia terminava da mesma forma, promessas grandiosas seguidas por desempenho medíocre seguido por tentativas elaboradas de desviar a culpa para outros. Era um ciclo autodestrutivo que gradualmente corroeu sua credibilidade política e, mais crucialmente, sua relação pessoal com Elizabeth. A situação foi exacerbada pela crescente influência na corte de Robert Cecil, filho do lendário William Cecil, Lord Burghley, que havia sido o conselheiro principal de Elizabeth por décadas. Robert Cecil era tudo o que Essex não era, cauteloso onde Essex era impulsivo, diplomático onde Essex era confrontativo, paciente onde Essex era impaciente. Cecil representava uma abordagem completamente diferente à política e governança, uma baseada em planejamento cuidadoso, construção gradual de consenso e compromisso pragmático. Era uma filosofia que apelava crescentemente para uma rainha que estava se cansando dos dramas constantes e demandas emocionais de seu relacionamento com Essex. A rivalidade entre Essex e Cecil tornou-se uma das dinâmicas definidoras da corte elizabetana durante a década de 1590. Não era apenas uma competição por influência política, mas um choque fundamental entre duas visões diferentes de como a Inglaterra deveria ser governada e qual deveria ser seu papel no mundo. Essex advogava por uma política externa agressiva, campanhas militares ousadas e uma abordagem confrontativa aos inimigos da Inglaterra. Cecil, por outro lado, preferia diplomacia cuidadosa, construção de alianças estratégicas e uma abordagem mais defensiva à segurança nacional. Elizabeth, presa entre estas duas filosofias e personalidades competitivas, tentou inicialmente equilibrar suas influências, usando a rivalidade entre eles para sua própria vantagem política. Era uma estratégia clássica de divide e impera que ela havia usado com sucesso ao longo de seu reinado. Mas conforme Essex se tornava mais desesperado e errático em seus esforços para manter sua posição dominante, este equilíbrio delicado tornou-se cada vez mais difícil de manter. O ponto de virada veio em 1598, durante uma reunião do Conselho Privado sobre Política Irlandesa. A Irlanda havia sido um problema constante durante todo o reinado elizabetano, com rebeliões recorrentes drenando o tesouro real e custando milhares de vidas inglesas. Quando a questão de quem deveria comandar uma nova expedição militar à Irlanda foi levantada, Essex imediatamente se voluntariou, vendo isso como uma oportunidade de restaurar sua reputação militar e silenciar seus críticos com uma vitória espetacular. Elizabeth, relutante em enviar Essex em outra aventura militar potencialmente desastrosa, sugeriu que outros comandantes poderiam ser mais adequados para a tarefa irlandesa. A reação de Essex foi explosiva e completamente inapropriada. Ele acusou a rainha de favorecimento, questionou sua competência para avaliar assuntos militares, e até mesmo sugeriu que ela estava sendo manipulada por conselheiros covardes que tinham medo de ação decisiva. Era uma demonstração de desrespeito que deixou toda a sala em silêncio chocado. Mas Essex ainda não havia terminado. Em uma explosão final de raiva mal controlada, ele virou as costas para Elizabeth e começou a se afastar da reunião, um gesto de desprezo supremo em uma sociedade onde protocolo real era sagrado. A resposta de Elizabeth foi instantânea e devastadora. Ela se levantou da sua cadeira e deu um tapa na face de Essex com força suficiente para ser ouvido em toda a sala, acompanhado pelas palavras geladas: "Vá para o diabo, meu lord." Sua arrogância é insuportável. Essex, chocado pela humilhação pública, cometeu o erro final que selaria seu destino. Em vez de se ajoelhar imediatamente e pedir perdão, como qualquer cortesão sensato faria, ele colocou a mão em sua espada e avançou um passo em direção à rainha. Por um momento aterrorizante, pareceu que ele poderia realmente atacar fisicamente o monarca da Inglaterra. Guardas se moveram para interceptá-lo, outros cortesãos recuaram em horror, e toda a dinâmica da corte elizabetana mudou para sempre naquele instante. Elizabeth, demonstrando a coragem fria que havia definido seu reinado, não recuou nem mostrou medo. Em vez disso, ela encarou Essex com olhos que brilhavam com fúria real e disse com uma voz que cortava como o gelo: "Você ousa levantar a mão contra sua rainha? Saia da minha presença e nunca mais volte até que aprenda seu lugar." Era uma demissão real que ecoou através de todo o palácio como um golpe de trovão, anunciando o fim de uma era. Essex deixou Whitehall naquela tarde sabendo que havia cruzado uma linha da qual não haveria volta.
Durante meses seguintes, ele tentou desesperadamente reparar o dano através de cartas de desculpas, intermediários influentes e demonstrações públicas de arrependimento. Mas Elizabeth havia finalmente visto Essex pelo que ele realmente era, não um favorito leal que ocasionalmente perdia o controle, mas um homem perigosamente instável cuja arrogância representava uma ameaça à própria instituição da monarquia inglesa. Banido da corte e privado de suas fontes de renda real, Essex encontrou-se em uma posição financeira e política desesperadora. Suas propriedades estavam hipotecadas, suas dívidas montavam, e seus aliados políticos começaram a se distanciar dele conforme ficou claro que ele havia perdido permanentemente o favor real. Era uma queda meteórica que teria quebrado um homem mais sensato, levando-o ao exílio voluntário ou pelo menos à retirada silenciosa da vida pública. Mas Essex era incapaz de aceitar derrota ou diminuição de status. Em vez disso, ele começou a planejar o que seria sua tentativa final e desesperada de recuperar sua posição, um golpe militar contra Elizabeth e seu governo. Era um plano insano, baseado na premissa delirante de que ele poderia forçar a rainha a restaurá-lo ao poder através de uma demonstração de força armada. Essex havia se convencido de que o povo inglês estava descontente com o governo de Elizabeth e que eles se levantariam para apoiá-lo se ele tivesse coragem suficiente para liderar uma revolta. Durante meses, Essex trabalhou secretamente para construir uma rede de conspiradores dispostos a apoiar sua rebelião planejada. Ele explorou ressentimentos de nobres menores que se sentiam negligenciados pela corte, soldados descontentes que haviam servido sob seu comando em campanhas anteriores, e idealistas que acreditavam que a Inglaterra precisava de uma liderança mais dinâmica e agressiva. Era uma coalizão frágil unida principalmente pela ambição pessoal e descontentamento vago com o status quo. O plano de Essex, na medida em que pode ser chamado de plano, era simples ao ponto da simplicidade. Ele e seus seguidores marchariam sobre Londres, tomariam controle dos pontos estratégicos-chave, prenderiam Robert Cecil e outros conselheiros traidores, e forçariam Elizabeth a demitir seu governo atual e nomear Essex como seu primeiro-ministro de facto. Era uma fantasia adolescente disfarçada como estratégia militar, baseada em uma completa incompreensão tanto da lealdade popular a Elizabeth quanto da eficácia das defesas militares de Londres. Em 8 de fevereiro de 1601, Essex finalmente pôs seu plano em movimento. Com aproximadamente 300 seguidores armados, ele marchou pelas ruas de Londres gritando que o país estava em perigo e que Elizabeth estava sendo mantida prisioneira por conselheiros malignos que haviam vendido a Inglaterra aos seus inimigos. Era uma performance teatral destinada a inspirar uma revolta popular espontânea que restauraria Essex ao poder em uma onda de apoio público entusiástico. A realidade foi profundamente diferente das fantasias de Essex. Os cidadãos de Londres, longe de se levantarem em apoio ao conde rebelde, fecharam suas portas e janelas e esperaram que as autoridades restaurassem a ordem. Comerciantes que Essex havia assumido que o apoiariam se esconderam em suas lojas, soldados que ele havia esperado que mudassem de lado permaneceram leais à coroa, e a população geral tratou sua revolta popular como o que realmente era, uma tentativa desesperada de um homem desequilibrado de recuperar poder através da força. As forças leais a Elizabeth, lideradas por veteranos militares experientes que haviam servido a coroa por décadas, rapidamente cercaram os rebeldes e os forçaram a se render sem uma batalha significativa. Essex, confrontado com a realidade de sua situação impossível, tentou uma última negociação desesperada, oferecendo-se render em troca de garantias de que seus seguidores seriam perdoados. Era uma oferta patética de um homem que finalmente compreendeu a magnitude de seu erro, mas era tarde demais para qualquer coisa além de arrependimento inútil. A prisão de Essex na Torre de Londres marcou o fim definitivo de uma das carreiras mais espetaculares e autodestrutivas na história da corte inglesa. Durante as semanas que se seguiram, enquanto ele esperava julgamento por traição, Essex alternava entre explosões de raiva autodestrutiva e momentos de clareza dolorosa onde ele finalmente compreendia como sua própria arrogância havia destruído tudo o que havia valorizado. Era uma educação em humildade que chegou décadas tarde demais para salvá-lo. O julgamento de Essex foi uma formalidade sombria que confirmou o que todos já sabiam: ele havia cometido traição contra Elizabeth e a coroa inglesa, e a punição tradicional para traição era a morte.
Seus antigos aliados políticos testemunharam contra ele, seus seguidores militares o denunciaram para salvar suas próprias vidas, e até mesmo alguns de seus parentes mais próximos se distanciaram dele publicamente para proteger suas próprias posições sociais. Era uma demonstração final da futilidade de sua rebelião e da vacuidade das alianças baseadas puramente em ambição pessoal. Elizabeth, confrontada com a necessidade de assinar a sentença de morte de um homem que ela havia amado genuinamente, passou semanas em agonia emocional antes de finalmente aceitar que não havia alternativa. Essex havia se tornado muito perigoso para viver, não apenas por causa de sua tentativa de golpe, mas porque sua existência continuada representaria sempre um ponto focal para futuros descontentamentos e conspirações. Era uma decisão política necessária que custou à rainha uma parte de sua própria alma. Em 25 de fevereiro de 1601, Robert Devereux, segundo conde de Essex, foi executado por decapitação na Torre de Londres. Suas últimas palavras foram um pedido final de perdão dirigido não ao povo da Inglaterra, mas especificamente a Elizabeth, reconhecendo finalmente que sua própria arrogância e ambição desenfreada haviam destruído não apenas sua vida, mas também a de muitas pessoas inocentes que haviam sido arrastadas para sua rebelião fadada ao fracasso. Era um reconhecimento tardio da responsabilidade pessoal que poderia ter salvado tudo se tivesse vindo anos antes. A morte de Essex marcou o fim de uma era na corte elizabetana e o início de um período mais sombrio e cauteloso que duraria pelo resto do reinado da rainha. Elizabeth nunca mais permitiu que qualquer cortesão individual acumulasse o nível de influência e intimidade pessoal que Essex havia desfrutado, e ela tornou-se notavelmente mais desconfiada de homens jovens e ambiciosos que buscavam seu favor. Era uma lição dolorosa sobre os perigos de misturar política com emoção pessoal, aprendida ao custo de uma vida que poderia ter sido verdadeiramente grande. Assim termina a história trágica de como a desobediência de um homem à sua rainha trouxe sua ruína completa e irreversível. Robert Devereux havia possuído tudo o que um homem poderia desejar: beleza, inteligência, riqueza, posição social, e o amor de uma das mulheres mais poderosas da história. Ele perdeu tudo isso porque não conseguiu controlar seu próprio orgulho e aceitar que mesmo os favoritos reais tinham limites que não podiam ser cruzados sem consequências fatais. Sua história permanece como um aviso intemporal sobre os perigos da arrogância desenfreada e a importância vital de saber quando parar antes que a ambição se torne autodestruição.